Confesso que eu já podia agradecer a oportunidade de descer pela presença do Senhor que eu já recebi aqui em cima. Ainda recebendo a oração da minha varoa, acho que a unção veio, né? Pode se assentar, irmãos, fiquem à vontade. Agradeço muito a oportunidade a qual o Senhor está me dando, mais uma vez, de poder ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Confesso que hoje pela manhã recebi um presente maravilhoso. Na terça-feira passada, a pastora Marília falou: irmão Maico, você pode dirigir o culto para mim? Eu falei: posso, pastor. Então quando eu fui dormir eu já estava pensando em quem eu ia dar as oportunidades. Falei, aí acordei de manhã, eu falei: quem será que eu vou dar oportunidade? E a pastora Marília na minha mente o tempo todo. Quando foi por volta de 5 para as 7, eu recebi uma mensagem da pastora Marília. Eu falei: ela deve ter trocado a pessoa da direção. Aí ela falou: irmão, você pode trazer a palavra? Rapaz, eu quase dei um pulo dentro da van, de tanta alegria. Porque a boca fala aquilo que o coração está cheio, irmãos. Não espere nada de mim, não espere palavras eloquentes, né? Muita base em teologia, mas eu vou falar coisa simples, daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Prometo ser bem breve e bem direto naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Uma passagem muito conhecida, irmãos, porém nós vamos ter que ver os 3 textos. O tema dessa mensagem que Deus me deu é resistindo às tentações do diabo. Texto base é aquilo qual o Senhor Jesus Cristo passou no deserto. Ele foi tentado por Satanás. Agora você imagina o Filho do Deus Altíssimo durante 40 dias no deserto sendo tentado, tendo comunhão plena com o Pai. Foi tentado? Imagine eu e você. Imagina eu e você. Nós não estamos livres das tentações, pastor. Mas como nós lidamos com as tentações que vêm? O problema não é ser tentado. O problema é como você lidar com as tentações. Não invalidando a oração da minha esposa, mas querido Deus e eterno Pai, eu me coloco diante da Tua santa e gloriosa presença, Senhor. Derrama Teu Espírito sobre a minha vida, Senhor. Unge-me, Senhor, com óleo, Pai. Cubra-me e lava-me com o sangue do Cordeiro, Senhor. E que eu venha falar tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, toma essa igreja, Senhor. Sustenta, Pai. Tira toda a fortaleza, todo impedimento, Senhor. Paizinho querido, Paizinho amado, que a Tua palavra venha penetrar no coração dos Teus filhos. E que eles possam sair daqui transformados e curados pelo poder da Tua palavra, Senhor. Assim eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Irmãos, como eu falei, essa passagem ela fala nos 3 evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. E cada um com pontos muito importantes para a gente entender o texto. Confesso que eu já vinha meditando nesse texto já há muito tempo. Desde quando a gente fez aquela campanha no Monte, varão. Deus me deu essa palavra lá. Então eu vinha lendo, sempre lendo. Vou falar bem simples. Vamos pegar como texto base Lucas capítulo 4, que diz assim a palavra do Senhor: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Agora vamos lá em Mateus 4 também, na parte onde Jesus Cristo ele é tentado. Em Mateus 4 diz que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador se aproximou e disse, até aqui só. Perceba que tem uma diferença muito grande nos evangelhos. No evangelho de Mateus, ele vem falando que o tentador veio depois de 40 dias. Mas no evangelho de Lucas, fala que ele foi tentado durante 40 dias. Então tem uma grande diferença aqui. O diabo ele tentou Jesus Cristo durante os 40 dias. Você imagina sendo tentado durante os 40 dias. E eu estudando um pouco a respeito disso, por que Jesus foi conduzido para o deserto? Naquela época, a cultura judaica, alguns homens iam para o deserto para ter mais intimidade com Deus. Deserto é um lugar de silêncio. Deserto é um lugar onde você fica
por um determinado tempo para ter comunhão com Deus. O deserto você não tem vozes. O deserto é um lugar de totalmente você se entrega ao Senhor, porque você fica totalmente dependente de Deus. E assim nas nossas vidas. Quando nós somos conduzidos para o deserto, conduzido por Deus, e eu aprendi uma coisa com o meu presbítero muito importante, que uma coisa é eu ir, outra coisa é Deus levar. Uma coisa é eu caminhar com as minhas pernas, outra coisa é Deus nos conduzir para algum lugar. E aqui, Jesus Cristo ele foi conduzido para o deserto, porque como eu estava falando, aqueles homens de antigamente eles tinham isso. Eles se preparavam para grandes batalhas espirituais como? Indo para o deserto, um lugar de silêncio. Ali ele mostrava totalmente a fraqueza para o Senhor. As nossas fraquezas nós temos que declarar para o Senhor. Paulo já dizia, quando eu me sinto fraco, é porque estou forte. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. É na fraqueza do homem onde o Senhor atua. Não adianta eu querer tentar vencer com a força do meu braço. Todas as vezes que nós tentamos vencer com a força dos braços, você pode ter certeza que vai dar ruim em algum lugar. Amém? Então aqui, entrando já nesse texto, né, nós vamos ver essa grande diferença. Uma coisa é ser tentado durante 40 dias. Outra coisa é ser tentado depois de 40 dias. Mas em Marcos, capítulo 1, a partir do verso 12, é bem curto essa passagem, mas ele nos dá algo primordial. Coloca aqui, Dudu, para mim, por favor. Marcos. E logo o Espírito conduziu Jesus ao deserto, onde ficou durante 40 dias sendo tentado por Satanás. E estava com as feras. Agora olha esse finalzinho aqui. E os anjos o serviam. Então no meio do deserto, Jesus não estava sozinho. Jesus não estava sozinho, ele não ficou os 40 dias sozinho. Aqui é bem claro, durante os 40 dias ele foi tentado, mas também durante os 40 dias os anjos o serviam. E serviam como? Somente com o necessário para ele suportar. Somente com o necessário para ele suportar o processo. Algumas vezes Deus vai colocar a gente em alguns processos que a gente não entende. Algumas pessoas vão olhar para você e vai falar assim, como é que ele está aguentando? Como é que ele está suportando esse processo? E você não entende. E todo dia tem um anjo do Senhor ali te guardando. Todo dia tem um anjo do Senhor te colocando de pé. Aguenta mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. É uma grande diferença. O povo perece por não conhecer as Escrituras. Como é que você tem lidado com as tentações do diabo? Eu dou aula na EBD lá atrás, eu não pude ficar nesse trimestre aqui sobre as sutilezas de Satanás. Mas toda vez eu chegava no finalzinho da aula, acabava um pouquinho para pegar o finalzinho. E como Satanás ele é sutil, ele vem de algumas formas nas nossas vidas que nós não entendemos. Outro fato muito importante aqui em Marcos, que diz que depois que ele sai do Jordão, ele é conduzido imediatamente para o deserto. O porquê disso? Porque ali, Jesus Cristo sendo Filho de Deus, ao mesmo tempo ele sendo 100% Deus, mas ele também era 100% homem encarnado. Ele sentia as mesmas dores que você sente, o mesmo calor, o mesmo frio, mesmo tudo. Deus colocou ele com um propósito, porque desde lá do início, aonde foi a queda do homem, Deus fez o que? O homem, imagem e sua semelhança. Quando Satanás vai tentar ali no jardim do Éden, o que acontece? O homem cai. Naquela hora, eu imagino Satanás falando assim, o plano de Deus acabou. O plano de Deus não é perfeito, ele falhou. Só que eu estou a dizer uma coisa, Deus ele nunca falha. Deus ele nunca falha, ele nunca erra. Ele fez uma promessa para Satanás ali. E qual foi essa promessa? Ele lhe ferirá a cabeça e você ferirá o calcanhar. O que ele está querendo dizer aqui? O governo eu vou tirar de você. Você pode ser esse príncipe do século, mas vai vir um que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o príncipe da paz. É ele. E
todos os outros homens que Deus levantava sempre caía. Todos os grandes homens de Deus sempre caíram. Todos. Não teve um. Não teve um. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Pecou. Abraão falhou, mentiu. Todos os homens erraram. E por isso que Satanás ele só ia se alimentando. Não vai vir ninguém. E qual era o plano ali da tentação do deserto? Era que Jesus não fosse para a cruz. O plano todo de Satanás era destruir os planos de Deus. Mas quando Deus tem um plano na vida de alguém, pode vir Satanás, pode vir tudo. É o Senhor que garante. Se Deus te colocou num deserto hoje, eu não sei qual é o deserto que você está, porque Deus tem um deserto para cada um. Mas tem um porém, você não vai ficar no deserto. Deserto é lugar de preparo para você ir para onde Deus quer te levar. Deserto é um lugar que Deus te coloca para você alcançar aquilo que Ele tem na tua vida. Hoje eu estou vivendo o meu deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo. Eu tenho o meu. E eu sei que é um caminho de preparo. Só que Jesus ele foi revestido antes de ir. Ele desce ao Jordão. E quando ele sai, vem uma voz do alto dos céus e diz: eis aí meu filho amado, em quem eu me comprazo, a qual eu amo. Então Jesus ele é conduzido para o deserto. Lucas 4 vai dizer: e durante 40 dias sendo tentado, nada comeu naqueles dias, a fim do qual teve fome. Primeira coisa que o diabo nos tenta era o nosso físico. Olha o que o diabo chega para ele e fala: se você é filho de Deus, mande que essas pedras transformem em pão. Ele quis colocar na dúvida quem era Jesus. Ele quis colocar a dúvida se Jesus verdadeiramente era filho de Deus. Tu não é filho de Deus? Transforma aí essas pedras em pães. Irmãos, eu não creio que Satanás apareceu para Jesus no deserto igual aparece nos filmes de chifrinho, rabinho, tridente, não. Satanás ele é astuto. Satanás era um anjo de luz. E muito provavelmente no tempo de debilidade do Senhor, ele se apresentou para Jesus: olha, eu fui enviado. Eu sei que tu é filho de Deus, mas só para eu ter certeza, transforma aí essas pedras em pães. É as sutilezas de Satanás. Muito cuidado com o que o Satanás ele vem te pedindo para que você faça. A palavra do Senhor diz que a ovelha ela conhece o bom pastor. Tu tem que estar com o ouvido sensível se verdadeiramente é a voz de Deus ou não. Mas o Satanás ele deu um tiro no pé ali, porque ele tentou colocar em dúvida o Filho de Deus. Você imagina a comunhão que Jesus Cristo estava tendo naquela hora? 40 dias orando, 40 dias jejuando. Será que ele não estava em comunhão com o Pai? Será que ele não estava em espírito? Mas aí ele fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E por que ele fala isso? Porque Satanás tentou colocar em dúvida quem ele era. Mas qual foi a última voz que ele ouviu antes de chegar no deserto? Eis aí o meu filho amado, em quem eu compadeço. Eis aí o meu filho amado. Qual é a voz que você está ouvindo em meio ao deserto? É daquela que você falou que você é um filho amado, que você é escolhido por Deus? Ou quando às vezes você faz um erro, Satanás vem te apontar que você não é digno, que você não merece estar na casa do Senhor? Sai fora. Sai daí. Tu não precisa passar por esse deserto todo. Tu não precisa passar por essa humilhação. Você está sujo, você está fedendo. Você é filho de Deus mesmo? Nesse deserto aí, sujo. Porque, irmão, você imagina um ser humano 40 dias no deserto sem tomar banho, sem comer, sem nada. Assim que Jesus ficou. Olha o que Jesus passou por mim e por você. Mas por que Jesus teve que passar? Porque era um preparo para o ministério de Jesus. Enquanto Jesus ele não se posicionou, não é que não se posicionou, é que não chegou o tempo dele se posicionar naquilo que o Pai queria, Satanás ele só estava ali. Mas quando Jesus se posicionou para fazer a vontade do Pai, o diabo vem. Você acha que é diferente na tua vida? Quando você se posiciona na caminhada? Não. Você acha que é diferente? Quando você dá um passo? E esses dias eu estava pensando, pastora, algo me chamou muita atenção.
Jesus, ele sai do deserto, ou seja, ele foi batizado. Ele nem precisava porque era filho de Deus, mas aí mostra a humildade, como a senhora falou aqui, de Jesus Cristo. Já viu o índice de pessoas que desistem na caminhada depois do batismo? É muito grande. Se eu for contar aqui da minha turma, do meu batismo aqui, não dá na mão. Porque logo depois, quando você morre para o mundo e se apresenta para Cristo, o diabo ele vai vir com todas as maneiras. Ah, que isso, Mike? Então eu não vou me batizar. Aí é com você. Você tem que aguentar o deserto que você vai passar. Você tem que aguentar o processo. Porque a Bíblia diz que depois que tudo que passou isso, os anjos o serviram. Ou em Marcos vai falar que os anjos o serviam durante todos esses dias. E aí o que você prefere? Ficar nas mãos de Satanás? Ficar ali? À mercê das tentações do diabo? À mercê de tudo aquilo que ele pode fazer? Porque o diabo ele é enganador. Ele chega para Jesus e faz o seguinte, ó. Então o diabo o levou para um lugar mais alto. Num instante ele mostrou todos os reinos do mundo. Ele disse: eu lhe darei todo esse poder, a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. O diabo ele vai te iludir com tantas coisas, com tantos pratos de Satanás. Quantas vezes a gente vê na mídia aí pessoas, cantores gospels, né, se desviando, indo para o mundo secular, música secular. Por quê? Satanás oferece mundo. Sai daí, aí ninguém está te vendo. O mercado não te paga nada no mundo gospel. Sai daí, vem para cá. Vou te levar para países, você vai cantar em um monte de lugares, você vai pregar em um monte de lugares. Sutileza de Satanás. Te oferece algo que ele não pode dar. Até a cruz ele tinha um governo, um certo governo. Mas ali o Senhor ele não se vendeu, ele não se prostrou diante dele. E ali vem Satanás tentando. Reinos, tudo isso são países mesmo. Ele levou para o alto. Por que ele levou para o alto? Alto, algumas Bíblias, algumas versões vai dizer monte. Monte representa o que? A presença de Deus. Olha como é que o diabo ele é astuto. Ele levou para um alto do monte, um lugar alto. Não, pera aí, eu te trouxe para perto da presença. Ele tenta te enganar, ele tenta te envolver. Como é que você tem lidado com as tentações do diabo? Tem resistido? Hoje eu estudando em casa sobre esse texto, Deus vinha falando muito comigo a respeito de muitas coisas, até na minha vida também. E eu não entendia o porquê disso. Eu lembro uma vez, eu sempre pedia: Senhor, renova meus dons de línguas, que eu venha falar em línguas estranhas, outras dons, porque o dom a gente tem que pedir, irmãos. Eu aprendi isso, tem que pedir. E eu sempre pedia os dons. E foi numa consagração que Deus renovou. Só que eu lembro que uma consagração antes, Deus usou um irmão aqui poderosamente falando assim: olha, Deus está me mostrando aqui agora. Satanás fez assim, ó: até aqui você veio, daqui você não passa. Até aqui Satanás permitiu você chegar, mas daqui para lá você não passa. Ele está com uma fúria muito grande na tua vida. Mas Deus também manda te dizer: na mesma proporção que ele levantou, o Senhor está enviando uma milícia de anjos para cuidar de você. Irmãos, ali eu comecei a falar em línguas estranhas diferentes. Não conseguia parar. E o Senhor foi me enchendo, me renovando. Ao mesmo tempo, com muita felicidade, o Senhor falou assim: ó, estou eu te renovando porque veio coisa grande. Batalha muito grande pela frente. Foi isso o que Deus fez com Jesus. Vou te renovar. Tu vai descer o Jordão. Eu vou falar que tu é meu filho amado. Deus testemunhou o filho, assim como ele testemunhou Jó. Tá vendo aí, meu servo Jó? Irmão, tu quer ver deixar Satanás furioso? É quando o Senhor Deus, ele testemunha ao nosso favor. Quantas vezes Deus usou os vasos dele? Não que nós temos que ser levados por isso, mas é bom quando a gente escuta assim: o Senhor envia teus anjos, teus vasos, teus escolhidos para falar. Assim manda dizer o Senhor. É bom, claro que é bom. Quantas vezes nós escutamos isso?
o Senhor tem achado graça em ti, varão. Você pode ter certeza que Satanás também ouviu. Achou graça, eu vou fazer de tudo para derrubar ele. E são todos os dias tentações. Você coloca o pé fora do portão, o diabo ele já vem te tentando. É um enviado te dando fechada, te xingando, mandando para tudo que é lugar. São coisas do dia a dia. Ele te tenta no teu trabalho, te tenta dentro de casa, te tenta com parente, te tenta com tudo que é jeito. Mas eu te pergunto, como é que você tem lidado com isso? Satanás aqui estava oferecendo pratos para o Senhor Jesus Cristo. Me adoras? Te dou tudo isso aqui, ó. Larga tudo isso, me adoras. Mas aí o Senhor vem e diz assim, ó. Mas o Senhor respondeu: adorarás o Senhor Deus, preste culto somente a Ele. É só a Ele. Será que você tem se prostrado diante de outros deuses? Lembra? Ali Daniel, ele orava 3 vezes durante o dia. Só pelo fato de ele orar, ele incomodou. Ele foi para a cova. O Senhor não livrou ele da cova, deixou ele ir, mas livrou da boca do leão. É assim que Deus faz na nossa vida. Até um certo momento o diabo ele pode chegar, ele não pode tocar. Ele fica ao nosso derredor. Ele só entra na tua vida quando tu dá uma brecha. Tem uma historinha que um amigo meu me contou lá na academia. Eu gosto muito dessa historinha, alguns já ouviram. Certa vez tinha 2 fazendeiros. O que dividia eles era o quê? Uma simples porteira. Certa vez um teve um descuido e deixou a trava da porteira aberta. Satanás ele só entrou e abriu e ficou em pé. Aí o cachorro de uma das fazendas veio e matou todas as galinhas do outro. O filho de um deles ficou muito irado. Pegou uma espingarda, matou o cachorro. O filho do outro homem viu, ficou irado porque matou o cachorro de estimação dele. O que ele fez? Deu um tiro no menino. Você imagina o pai do outro lado vendo o filho morrer. Veio o pai e matou o menino. Veio outro pai e matou outro pai. Depois que morreu os homens e as mulheres, ficaram aquela confusão, os outros filhos pequenos. E aí olharam para a porteira e apontaram para ele assim, ó, foi ele, o diabo, que fez isso. Aí ele, eu não. Eu só entrei. Eu só entrei. Quem deixou a porta aberta foi você. Sutileza de Satanás. Fecha as brechas. Ele trabalha nas tuas brechas, assim como na minha também. E tem uma coisa que Satanás ele ama, é crente que não lê Bíblia. Se tem uma coisa que Satanás ama, cirandar é com crente que não lê Bíblia, que não medita. Uma coisa é você ler, outra coisa é meditar. Olha o que diz aqui. Ele vem tentar Jesus com a própria palavra. Você tem noção do que é isso? Jesus Cristo, Filho de Deus, sendo tentado com a própria palavra do Pai. Ele chega para Jesus e fala assim, ó, então tá bom, fiz tudo o que fiz, não consegui. Tentei no físico, tentei mostrar reinos, agora eu vou para a palavra. Contra a palavra não tem argumento. E ele diz assim, então o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo e disse, vamos lá, estou em dúvida se tu é filho de Deus mesmo. Se você é filho de Deus, jogue daqui, porque está escrito. Preste atenção. Dudu, tem como colocar aqui, por favor? Mateus, versículo 10. Porque está escrito. Mateus 4, versículo 10, por favor. Mateus não, desculpa, Lucas 4, versículo 10. Lucas 4, versículo 10. Porque está escrito, aos seus anjos dará ordem, ele te dará ordem ao seu respeito para que te guardem. E eles sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Todo mundo concorda? Amém? Amém? Então vamos lá para Salmo 91, versículo 11. Coloca aqui, Dudu. Salmo 91, versículo 11. Guardaram bem qual foi a palavra que o diabo falou para Jesus?
Porque aos seus anjos ele dará ordem ao seu respeito, para que te guardem que você em todos os seus, que caminhos são esses? Dudu, Salmo 23, versículo 3. Algumas traduções têm algo diferente. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Algumas Bíblias, King James vai dizer pelo caminho. E qual é esse caminho? O diabo ele usurpou uma pequena parte do texto. E essa parte é tão importante porque o que ele quis dizer? Jesus, anda pelo teu próprio caminho. Não faz a vontade do Pai. Se joga daqui de cima, Jesus. Está escrito. Está escrito, não está? O diabo muitas das vezes ele vai usar uma palavra para você fora de contexto e você vai acreditar porque você não lê Bíblia. E aí, estava certo ou estava errado? É só o caminho. O que ele está querendo dizer para Jesus? Jesus, anda pelas tuas próprias vontades, se joga daí de cima. Eu sei que o Pai vai te dar ordem para você, para Ele te guardar. Tem alguns detalhes aqui sobre o pináculo do templo, muito interessante. O pináculo do templo é um lugar mais alto de Jerusalém. Segundo um professor que eu estou estudando, assim online, diz uma história na cultura judaica, varão, que Jesus, o Messias, quando aparecesse, ele ia colocar os pés sobre o pináculo do templo. E o que o diabo fez sabendo disso? Fez um favor para Jesus, levou ele até o pináculo. Mas só que tinha uma coisa, aquele lugar era um lugar do Sinédrio, um lugar santo ali, separado. E só poderia colocar os pés ali dentro os sumos sacerdotes, com vestes limpas e brancas. Jesus estava onde? No deserto. Tu acha que ele estava limpo? Não estava. O que o diabo queria? Não, Deus vai dar a ordem aos teus anjos, ele vai te pegar, lá embaixo você não vai morrer. Só que você está pisando num lugar que é santo e não pode, está indo contra a palavra, e aí? Mais uma vez as sutilezas de Satanás. Ele tentando distorcer tudo aquilo, distorcer tudo aquilo, a palavra. É por isso que nossos pastores fazem tanta questão da gente estar aqui na EBD. Mas tem uma coisa também que o diabo, ele não tem temor nenhum contra pastor, contra presbítero, evangelista. Você pregar a palavra e não viver a palavra. Como o diabo ele gosta de te acusar nisso. Por que muitos homens e mulheres de Deus caem? Porque pregam o que não vive. E pela santa misericórdia, graça do Senhor. Por que eu fiquei tão feliz pelo convite, pastor? Porque mais uma vez eu estou vivendo tentações. Mais uma vez eu estou vivendo aquilo que estou pregando. Deus ele é tão generoso comigo que quando a pastora me faz um convite para pregar, eu sempre estou vivendo aquele momento. Resistindo às tentações. Tentações em todas as áreas, irmãos. O diabo ele nos tenta a todo tempo. Semana agora ele quis dar o ar da graça no meu trabalho, coisa que nunca tinha acontecido. Tem até uma mãe de uma aluna que está aqui. Foi semana de prova na escola. E nunca tinha acontecido isso. Da escola mandar mensagem para os meus pais. E eu falei para a escola o seguinte, eu falei, olha, segunda, quarta e sexta pela manhã eu dou aula. Não vou conseguir chegar 10 horas em ponto. Eu chego um pouquinho depois. Terça e quinta não, eu fico na porta da escola. Isso já era um combinado. Nunca teve problema com isso. Quando eu estava dando aula, meu telefone encheu de mensagem. Falei, meu Deus, um monte de pai mandando mensagem ao mesmo tempo. Maico, a escola está falando para você ir buscar as crianças. Eu falei, poxa, mas eu tinha avisado que não dava. Aí tá. Só que no dia seguinte foi aniversário de alguma coisa lá na escola. E eu falei, olha, amanhã eu vou ficar na porta da escola, de 7h30 até as 10 esperando. Quando acabarem a prova eu venho embora. O diabo mais uma vez tentando usar a palavra contra um servo. Ou pelo menos usar uma atitude, né? E eu falei pra menina assim, olha, hoje eu vou ficar na porta da escola e vou esperar as crianças irem embora. Ela, pô, tu tá de gracinha, né? Eu falei, que isso? Ontem você não quis estar aqui na hora, agora você quer levar eles embora? Eu falei, mas não foi o combinado?
não estou entendendo. Cuidado, hein? Que Deus está te vendo. Eu falei, eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza que Ele está vendo. Ela tentou me amedrontar, falando que Deus estava me vendo. Eu falei, eu sei que Ele está. Deus, Ele é justo. Eu não estou mentindo, estou trabalhando. E se passou. Passava, ficava de cara feia. Eu falei, que isso, Jesus? No meu trabalho? Não, não pode. Eu comecei a orar. Hoje eu fui lá como se nada tivesse acontecido. São as tentações do diabo. Queria que eu discutisse. 11 anos trabalhando no mesmo lugar. Nunca tive nada, pastor. Mas aí antes de ontem, olha como é que Deus é perfeito. Para você ver que diabo ele faz coisas. Uma mãe me ligou e falou assim, você não tem vaga ainda mesmo? Eu falei, não tenho vaga. De manhã eu não tenho. E ela falou assim, eu posso colocar meu nome na fila de espera para o ano que vem? Eu falei, Jesus? Porque a escola falou muito bem de você. Eu falei, muito obrigado, Senhor. Por mais que o diabo tente armar a cilada dele, o Senhor vem e corta. Ele não permite que nada se levante contra nossas vidas. Já vou encerrar, queridos. Sabe qual é a grande charada de tudo isso? É perseverar. Jesus ele só venceu no deserto porque ele perseverou. Aí a Bíblia vem dizer aqui, ó. Jesus respondeu ao diabo, também foi dito: não ponha à prova o Senhor teu Deus. E tendo concluído todas as tentações, o diabo se afastou de Jesus. Agora olha isso aqui. Até um momento oportuno. Até o momento oportuno. Ou seja, ele voltou a tentar Jesus Cristo. Ele tentou Jesus, ele saiu. Versículo 13. Tendo concluído todas as tentações, afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Eu falei, Senhor, onde o diabo tentou mais? E a gente vai para a Bíblia. A gente tem que procurar. Mateus 16. Coloca aí, Dudu. Versículo 21, 22 e 23. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes, dos escribas, fosse morto no terceiro dia e ressuscitasse. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor, de modo nenhum que lhe irá acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse: Pedro, saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, mas sim a dos homens. Olha como é que o diabo ele se camufla. Sutilezas de Satanás. De repente alguém do teu lado está numa prova ali, está numa prova porque você sabe que Deus vai te honrar. Você não merece isso não, rapaz. Está sofrendo isso tudo aí? Está esse tempo todo aguardando por uma varoa? Está esse tempo todo aguardando por um varão? Faz isso não, pô. Peca, você não precisa disso não, depois vai te perdoar. O Senhor ele te perdoa, sim, ele perdoa, mas cuidado com as consequências, porque de repente naquele momento do teu ato Jesus pode vir e você ficar. Vai valer a pena? O segredo é você, em meio às tentações, louvar o Senhor, agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por essa prova que eu estou passando, porque eu sei que no momento certo o Senhor vai me tirar desse deserto. Deserto é um lugar para você ter intimidade com o Pai. Deserto não é lugar para você abandonar o Pai, porque se você abandonar o Pai em meio ao deserto, você vai perecer. Você vai perecer. Olha que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 12. E eu já vou encerrar minha mensagem. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. É perseverar. Tá ruim? Persevera. O segredo é perseverar. Já queria estar chamando o ministério de louvor para cá, para a gente estar encerrando. Eu disse que a mensagem seria muito simples e objetiva.
Eu te faço uma pergunta nessa noite. Como é que você tem lidado com os pratos que Satanás tem te oferecido? Porque Satanás, ele vai te oferecer o prato exatamente da forma que você gosta, da temperatura que você gosta. Se é doce, se é salgado, eu não sei o que você gosta. É exatamente. Ele sabe. Ele conhece. Ele olha a tua face e fala assim: esse rapaz está desejando essa varoa. Essa varoa está desejando. Ou de repente aquela pessoa, ela tem o hábito de pegar as coisas. O diabo vem ali e deixa ali, ó, reluzente, brilhando como ouro. Pega lá, ninguém vai ver. Ninguém vai ver. É isso que Satanás faz. Você tem o hábito de pegar as coisas dos outros, ele vai deixar uma carteira ali cheia de dinheiro. Ninguém vai ver. Cuidado, irmão. Cuidado com as sutilezas de Satanás. O diabo, ele não brinca. A palavra do Senhor diz que ele vem para matar, roubar e destruir. E se tem uma coisa que Satanás gosta de fazer, é tirar o cristão da presença. Porque você de pé, firme, é um estrago no inferno. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele vem contra a casa adornada, ele vem com 7 espíritos piores ainda. Cuidado. Satanás, ele não brinca de derrubar ninguém. Ele derruba de verdade. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, estamos aqui porque a tua palavra, Senhor, ela é bendita, ela dura para sempre, Senhor. Que venha ter cura, Senhor, libertação nessa noite. Que teus filhos possam compreender, Senhor. Oh, Jesus. Começa a pedir para o Espírito Santo te trazer a presença. O que tu tem levado à tentação que você está deixando?